Não é aprender, é a presença. Depois fica aí perdido. Professora, mas eu tô assistindo sua aula. Eu sei, é porque você é uma pessoa que se comunica o tempo todo. E de um tempo para cá você anda meio ausente, é por isso, entendeu? Não que você tenha faltado. É o trabalho, daqui a pouco eu volto pro horário normal. Dia 15 acaba. A gente tem nada para fazer, vamos virar uma dose de ousadia. Dia 15 está na porta, professora. Depois do dia 15 ele volta à atividade. Domingo, Jorge está sendo... Verdade. Já está se alistando para trabalhar na prefeitura. O curso técnico já está fazendo, né? Já tem uma vaguinha garantida. O curso técnico já está fazendo. Já saiu para Cabo Frio. Cabo Frio, verdade. Cabo Frio também. Você só gosta de para você não pega não, né? Porque parece que é só ano que vem, né? Vamos. A prova é em abril, Josélia, mas eles demoram muito a chamada. Tempo de fazer, pegar o certificado, se passar, no caso. Quando fizerem a convocação, você já está com tudo na mão. Eu acho que Macaé também em abril, se eu não estiver enganada. Tem que ter trazido, né? Tava certinho a hora. Ah, não, porque o Lula atrasou, né? Vocês saíram 4 horas da tarde. O negócio hoje em dia é ser concursado. É aquele que é bom mesmo. Não é? O forró tá rolando solto, mas eu não sei de quem é, porque tá escrito só iPhone, não tem nem como eu sinalizar. Só no Barão das Pisadinhas. Tudo assim, ó, só refrito. Tudo com vontade de ir pro forró, né? Tudo querendo sacudir o esqueleto. Aqui na frente da minha casa está tendo encerramento de campanha. Imagina o barulho. Caraca. Pô, hoje, graças a Deus, eu cheguei cedo em casa. Acho que é por isso que é bom. Por isso que ele fala que tem um gostinho gostoso. Ô, professora. Oi. Deixa eu te fazer uma pergunta. Peraí, Cleide, deixa eu desativar o som de todo mundo e você faz, porque esse forró tá demais aí. Vai, ativa o seu som e fala. Então, estavam falando sobre o curso do idoso, né? Uhum. Que é para poder fazer a parte, quando fizer a reunião, a marca, enfim. Sendo que esse que você está dando já não é do idoso? Não, isso aqui é uma matéria relacionada a adulto e idoso. É igual quando você faz criança e você vai para a maternidade. É igual quando você faz clínica cirúrgica, vai para a maternidade, lá tem a oportunidade de vocês verem como funciona o centro cirúrgico, é assim que funciona. Aí vocês têm assistência a paciente grave, aí vocês pegam uma emergência, é assim que funciona. A matéria em si, ela faz parte do planejamento escolar, só que aí vocês precisam também estar fazendo um estágio relacionado a isso, entendeu? Entendi. Então, é porque assim, ela falou que era para a gente poder fazer uma parte, né? Até online, gratuito, sendo que ficaria na mesma porque não tem o estágio. É porque eles são classificações de risco. Então, por eles serem classificação de risco, não tem como colocando vocês para poder estarem atuando, entendeu? Porque ele já faz parte da classificação de risco, então não pode estar colocando vocês lá, entendeu? Boa noite, professora. Aqui é a Raquel que está falando. Sim, eu Raquel. consegui um curso na Invictus para cuidador. Em janeiro a gente vai estar estagiando com idosos. Assim, Raquel... Aí eu entrei nesse mesmo. Então, relacionado, né, às outras instituições, a forma que eles vão estar atuando, né, o que o decreto diz, não tem como eu afirmar essas coisas todas. A gente sabe que, partindo desde o início, que eles são classificações de risco, ponto. Agora, como é que eles irão estar colocando vocês na prática? Entendeu? Como será essa forma deles colocarem vocês para estar atuando na prática? Entendeu? Entendi, a gente sabe que cada instituição tem uma regra, né? Isso. Dentro de uma unidade hospitalar, a gente sabe que ali o risco é muito grande, aonde se pode estar falando sobre a infecção hospitalar, né? Ou uma infecção cruzada,
Lembrando que vocês vão estar atuando agora. Então, os antigos, né? Nós que somos antigos, somos propícios a pegar, né, o vírus do corona, técnico de enfermagem. Imagine vocês que estão iniciando agora. Então, isso para a gente é uma responsabilidade muito grande. Então, assim, a forma que eles vão estar atuando com vocês dentro de uma casa, né, que cuida de idosos, aí eu já não sei como é que vai funcionar, entendeu? Entendi, mas eu consegui e vou fazer lá mesmo porque vocês, né, precisam do certificado para a gente tirar o Corém. Sim, no sim, caso, sim. No meu caso eu já tenho, porque eu já fiz. Uhum. Entendeu? Eu tenho meu certificado. Aí ela falou que era só tirar xerox e levar. Eu fiz tanto na teórica quanto na prática. Show. Isso. Show. Entendeu? Então eu vou só levar o certificado para poder colocar junto. Show, Cleide. Muito bom. Tá? Show. Valeu. Mais alguém com dúvida? Professora Josélia, indica. Professora Josélia não indica. Professora Josélia não sabe onde é que faz. Tem o que a Raquel acabou de estar, né, aí mencionando, né? Então, assim, vê se é de segurança, se é válido, essas coisas todas, tá bom? No Setama Informe também tô fazendo. Oi. Sabe quando que é as férias? Então, eu acredito que agora na quinzena. Mas, assim, como vocês, né, tem aí que fazer laboratório, essas coisas todas, eu também ainda não sei como é que vai ficar, né, resolvido relacionado a isso. A gente sabe que janeiro é férias, mas pode ser que a gente volte em janeiro, né, poder estar adiantando a vida de vocês também, entendeu? Então, não sei como vai funcionar. Então, vai depender aí da flexibilização. As férias são quantos dias? Então, geralmente chega na quinzena, né, de dezembro, vai até fevereiro. Professora, boa noite. Boa noite, Jefferson. Professora, Oi, Kevin. então no caso a gente vai ter que fazer o curso de cuidadora de idosos. Não recebi não de refunção, chegou nem e-mail. Então, Jefferson, eu pedi para vocês estarem entrando em contato comigo no privado. Eu até coloquei um recadinho na sexta-feira. Você me lembra que eu passo para você, tá bom? No privado, tá? Bota professora, meu nome é Jefferson, aí eu vou lá e disponibilizo para você, tá bom? Professora, então no caso a gente vai ter que fazer o curso de cuidador de idosos? Tá bom. Não, eu acho que ela deu como opção de vocês estarem fazendo. Não foi isso? Eu não posso dizer uma coisa... Eu não consegui assistir a live, eu estava trabalhando. Então, foi opção ou não? Isso tem na internet, gente, gratuito. É para ver na internet, então, mas ela foi bem precisa ser presencial, não é para pagar curso técnico de cuidador de idoso. É só um complemento, só para dizer que a gente não passou por isso. A gente só tira o Corém se tiver o cuidador de idoso. Não. Tem que Professora, eu posso dar uma... Assim, pelo que eu entendi, ela orientou para quem quisesse, para não correr o risco de realmente o curso chegar ao fim, por exemplo, estenderam mais 6 meses, né? Isso. De curso. Então, a orientação dela foi mais para quem já finalizou o curso lá em abril, julho, e vai começar o laboratório agora, estágio, porque ficou devendo. Então, esses vão acabar primeiramente e realmente precisar. Isso. A gente que está começando agora, como vai acabar o curso lá para o ano que vem, pode ser que tudo volte ao normal ou não. Aí ela disse que não precisaria ter pressa, mas como é gratuito, quem quiser fazer para, né, para se precaver, pode. Mas não precisa ter essa correria toda e tal, de fazer, ter que fazer. Foi o que eu entendi, né? Por isso que eu perguntei ela lá. Mas alguns não participaram. Hoje, é isso aí, Fernanda. Assim, não tem como eu afirmar nada, porque eu não participei das lives. Mas, pelo que eu fiquei sabendo, é exatamente isso aí que a Fernanda falou. Então, a prioridade é para quem começou lá em fevereiro, né? Quem começou em fevereiro, né? Ainda vai ficar faltando o campo de estágio, porque a galera já está finalizando aí toda a matéria, vai ficar faltando só estágio, laboratório e estágio. Então, essas são as prioridades. Boa colocação, Fernanda. Fala, George. Professora, eu estava lendo, estava ouvindo no rádio que as aulas vão voltar só dia 22 de fevereiro. É válido para a gente também? As aulas presenciais? Então, a gente vai de acordo com o decreto, né? Então, assim, teoricamente, as aulas elas já estão liberadas, né?
Tanto que já tem alguma escola, o nosso prefeito já liberou desde o dia 1º, se eu não me engano, dia 3, dia 4, sei lá, que eu não lembro qual é a data, né, de estarem retornando às nossas atividades normais na sala de aula. Só que a gente vai continuar com as aulas teóricas, né, aqui na live, né, porque senão vocês iriam ficar muito mais atrasados, porque teriam que fazer, né, a matéria, aquelas coisas todas, a quantidade de alunos diminuídas naquela sala, aquelas coisas todas. Então, ia estender muito mais tempo, vocês iriam levar muito mais tempo para poder estar terminando o curso. Então, a teórica, ela permanece, né, nas lives que a gente está tendo agora, e partiríamos para a prática, né, que seria aí laboratório, tá? Consequentemente, aí, o campo de estágio. Agora, o que vai acontecer em fevereiro, quando que vai voltar, isso a gente não sabe, né? Eu acho que a gente pode esperar agora, depois das eleições, o que vai acontecer com a disseminação desse vírus, porque isso aí é fato, né? O índice grande aí de aglomeração, pessoal sem máscara, vai ser talvez, né, igual aí o carnaval. Se vocês forem parar a pensar, nos Estados Unidos eles estão entrando para a 4ª flexibilização. Então, né, a gente tem que tomar cuidado, o vírus ele não foi eliminado. Valeu, senhor. Obrigado. Nada. Alguém votou professora? Fala. Vamos começar a aula, né, professora? Né, acho que a gente tem que tirar a dúvida um pouquinho. Me tira uma dúvida, só vai poder pegar o papel para poder tirar o Corém só quem tem o curso. Então, o Gelciane, só tira o Corém quem realmente finaliza todo o curso, que aí a escola libera o papel, né, a documentação todas, vocês dão entrada no Corém, tá? Tá bom, professora. É porque eu fiquei com uma dúvida aqui que eu entrei agora, eu peguei o papo meio que no ar, né? Aí eu fiquei com dúvida, por isso que eu perguntei. Tá, show. Entendeu? Mais alguém? Não, né? Sim, não, talvez, acabou o tempo. Vamos embora. Deixa eu compartilhar aqui. Eu parei lá em bronquiectasia, não foi? Sim. Falei a bronquiectasia, falei o que ocorre com a bronquiectasia, né? Que é o alargamento, onde a gente tem o alargamento por conta do muco, né? E o que ficou faltando falar, né? Porque a internet começou a bugar aí, foi os cuidados de enfermagem, correto? Incorreto! Gente, desculpa, eu minha cachorra. Esses mãos de brincar comigo agora. Gente, um minutinho só, peraí.
Voltei, gente. Minha coordenadora que veio aqui na porta da minha casa para falar com ela. Estão me ouvindo? Perfeito. Ah, sim. Adoro quando vocês falam sim, sim, sim. Então, vamos lá. Tá alegrinha hoje, professora? Sempre, né? Não pode faltar. Tá com dinheiro na conta. A de quem? Tá com dinheiro na sua, conta, né, né? Deixa professora? ela, esse sorrisinho aí. Ó. Hoje é dia 10, né, gente? Dia 10. Faz Ou parte. então, Eliezer, teve um sim, não, talvez. Sim ou não, Dia 10 talvez. vai chegar para mim também, professor, se Deus quiser. Não é? Se bem que hoje não é 10, né? Hoje é 11. Quando eu crescer, eu quero ser igual a você. É? Vamos lá. Josélia vai patrocinar o Japa de geral hoje, que ela me falou. Oxi, Ui, adoro. não eu pode amo. fazer aglomeração. A gente senta com 1,5 metro de distância, não tem problema. É só pedir iFood de Japa para casa de cada um. É só usar a Manda máscara. pra casa de cada um Olha e só. a gente vai assistindo um ao outro. Deixa eu falar uma coisa. É mais fácil vocês pagarem para o professor do que o professor pagar para vocês, porque vocês são muitos. Então, se vocês se juntarem, não vai sair caro para ninguém. Agora, se eu for fazer isso, vai sair muito caro. Professora, você Entendeu? não vai aguentar comer tudo sozinha, é melhor dividir. Muito certo, professora. Verdade. Vamos lá, gente. Cuidado de enfermagem para bronquiectasia. Assim, deixa eu falar uma coisa para vocês. Tem hora que faz parte, né? A gente descontrair um pouco, né? Saber um pouquinho. Tem uma semana que a gente não se encontra. Então, assim, isso para mim é mega importante. Se a gente estivesse numa sala de aula, seria a mesma coisa. Então, acho que é válido, né? A gente descontrair, a gente brincar um pouquinho. Vamos dar início às nossas aulas? Vamos sim. Mas acho que isso faz parte, tá? Vai dar tempo, né? Eu vou conseguir passar todo o conteúdo, tá? Então, vamos lá. Cuidado de enfermagem. É assim, automático, gente. Sinto muito, mas a titia fala, tá? Quanto à bronquiectasia, aferir sinais vitais com ênfase na respiração. Lembrando, o que seriam os sinais vitais mesmo? Quando eu falo de sinais vitais, eu penso em quê? O que eu tenho que estar verificando? Pulso, respiração, Pressão arterial. Boa! Isso aí mesmo. Temperatura, pulso, respiração e PA. Agora, por que um dos cuidados da bronquiectasia eu tenho que dar ênfase na respiração? O que leva vocês a pensar quando eu falo ênfase na respiração? Por quê? Vamos lá, só voltar um pouquinho. Porque é uma doença que ataca o pulmão? É uma doença que ataca, né, aí os brônquios, né? Aonde ele tem um alargamento. E a pessoa fica com dificuldade, né? Fica com uma dificuldade respiratória. Lembrando que lá nos meus alvéolos pulmonares, né, é onde faz a hematose, que é a troca gasosa. Desativem o som de vocês, por favor. Então, é onde faz, obrigada, Letícia, é onde faz a troca gasosa, né, onde manda sangue oxigenado para todo o corpo. Então, quando a bronquiectasia ela acaba fazendo, né, ou sinalizando para vocês que é um alargamento ou uma distorção do brônquios, né, aquele canais, né, no finalzinho do pulmão, ele está o quê? Ele está muito mais o quê? Alargado, né? Ele está bem distendido. Então, isso vai fazer com que tenha aí uma complicação na troca gasosa, tá? Foi? Ó, aqui eu tenho as ramificações, tá? Dos meus pulmões. No finalzinho deles, que aqui as ramificações, ó, no final é onde eu tenho os meus bronquíolos. No final desses bronquíolos, ele acaba ficando o quê? Distendido, justamente por conta disso. Ele pode ter aí um acúmulo de secreções, lembrando que os meus alvéolos pulmonares, ele perfeitinho, ele é assim, ele só tem um pouquinho, né, de líquido ali, que a gente dá, que é como se fosse os surfactantes, é onde a criança, a gente começa, né, a ser produzido lá na gestação intrauterino, tanto que as crianças, quando elas
correm o risco de nascer prematura, precisa-se ser administrado a medicação que é um corticoide para poder amadurecer esse pulmãozinho, para poder essa criança ela nascer, né, ela conseguir fazer a sua primeira respiração, ela conseguir trocar, né, a sua circulação fetal para a sua circulação neonatal. Então, quando eu tenho, né, um alargamento desproporcional aos meus alvéolos pulmonares, automaticamente, né, essa troca gasosa ela vai ser prejudicada. Ou quando tem um estreitamento. Quando eu falo de estreitamento, que tipo de patologia eu posso pensar? Já falei algumas anteriores, que são utilizados broncodilatadores. Bronquite, asma. Bronquite, né? Asma. Lembrando que uma infecção, a outra é uma inflamação que a gente acaba ocorrendo, mas eles acabam tendo o quê? Um estreitamento. Então, aí também vai ter o quê? Eu preciso ter ênfase o quê? Na respiração desse paciente. Conseguiram entender? Sim. Repouso relativo. Então, se eu tenho uma distorção, se eu não coloco esse paciente em repouso, ele pode ficar com uma o quê? Quando os batimentos eles estão acelerados, o meu paciente ele me apresenta o quê? Uma taquicardia. Uma taquicardia, tá? Auxílio para os cuidados pessoais, porque a gente sabe que ele não pode fazer nenhum tipo de esforço, então a gente precisa estar auxiliando ele nas suas necessidades. A administração de medicamentos é sempre conforme a orientação médica e sempre de acordo com o que ele prescreveu, de tanto em tantas horas, sua dosagem, tá? Observar e comunicar e anotar a realização de exercício respiratório. A gente dá como uma fisioterapia respiratória para poder melhorar esse quadro respiratório desse paciente, tá? Foi? Pneumonia. Professora, a Ellen está sem internet, tá? Por isso que ela não está assistindo a sua aula. Tá. Deu ruim. Pneumonia. Pneumonia é uma infecção que se instala nos pulmões, órgão duplo, localizada em uma das caixas torácicas, pode acometer na região dos alvéolos, nos alvéolos pulmonares, onde desembocam as ramificações terminais, né, dos bronquíolos. Foi aquela imagem que eu mostrei para vocês anteriormente, tá? Eu tenho os meus alvéolos pulmonares, as ramificações são classificadas como os brônquios. Às vezes, no interstício, que é o espaço, né, entre um alvéolo e outro. Então, ó, esses alvéolos são essas bolinhas aqui, como se fosse um caixinho de uva. Entre um e outro, é onde a gente é chamado de interstício. Então, muitas das vezes, ali é onde se tem um acúmulo de secreções, tá? Ó, aqui, ó, primeiro de cima, ele tá normal. E o embaixo dá para vocês perceberem através da coloração, tá? Lembrando que a pneumonia, né, é um acúmulo de secreções, tá? Só recapitulando. Quando a gente tem algo relacionado, né, nos meus alvéolos pulmonares, existem algumas terminologias que são classificadas como hemotórax, hidrotórax, pneumotórax e empiema. Então, sempre sinais, vocês estão tendo, vocês estão tendo mulher e adulto idoso. Assistência a paciente grave tiveram, professora Valéria? Não. Então, provavelmente será eu. Então, provavelmente será eu ou a professora Valéria que vai estar lecionando isso para vocês um pouquinho mais à frente. Né? Isso aí vocês acabam pegando no segundo módulo, tá? Quando a gente fala de pneumotórax, né, eu sempre sinalizo para vocês, tudo que é pneu, a gente pode pensar em pneu de carro, e ali dentro daquele pneu tem o quê? Ar. Então, dentro dos meus alvéolos pulmonares, o paciente ele pode apresentar um pneumotórax, que é um acúmulo de ar. Quando ele tem um pneumotórax, hidrotórax, hemotórax ou empiema, que ele é conhecido aí como água na pleura, é onde são colocados drenos de tórax para poder estar drenando aquilo ali que está depositado nos alvéolos pulmonares. Então, pneumotórax
acúmulo de ar. Hemotórax. Quando eu falo hemo, eu penso em quê? Sangue. Sangue. Então, tem um acúmulo de sangue, né, nos meus alvéolos pulmonares ou no meu interstício, que pode ser através mesmo de algum trauma. Então, ali eu vou ter um acúmulo de sangue. Empiema, né, já fica um pouquinho mais distante, mas empiema, ele significa secreções. Então, um acúmulo de secreções, né, que a gente acaba caracterizando como água na pleura, e a criança ou o adulto coloca aquele dreno, fica drenando aquele líquido ali no tampão, aquelas coisas todas, tá? Hidrotórax é um acúmulo de líquido que a gente acaba tendo dentro dos nossos alvéolos pulmonares. Ambos precisam, tá, colocar dreno para poder ser eliminado aquele líquido que está ali depositado, tá? Então, ele precisa ser eliminado. Quem coloca é o cirurgião, o paciente ele entra dentro do centro cirúrgico e é a gente que faz a manutenção. Quando começar a pegar em assistência paciente grave, ali vocês vão ver passo a passo como funciona, tá? Tanto eu quanto a professora Valéria, né, a gente acaba mostrando para vocês como funciona isso, tá? Basicamente, a pneumonia são provocadas pela penetração de um agente infeccioso ou irritante. Quem são eles? São bactérias, fungos, né, por reações alérgicas nos espaços alveolares onde ocorre a troca gasosa. Esse local deve estar sempre muito limpo, livre de substâncias que possam impedir, né, o contato ali com o ar com o sangue. Algumas causas que podem aí estar cometendo a pneumonia: bactéria, vírus e fungos, tá? Substância química em forma de pó, aspirações das secreções gástricas. O que estava ocasionando também a pneumonia era a passagem de sonda nasogástrica. Eu falei com vocês lá em fundamentos, lá quando eu falei em sonda nasogástrica. Então, quando a gente vai aspirar um paciente, né, que ele está com um acúmulo de secreções e a gente não coloca esse paciente na posição correta de estar aspirando, ele pode também levar aí a uma pneumonia, e a gente dá, né, como uma pneumonia nasocomial, é aquela que é adquirida dentro da unidade hospitalar. Mas para poder ser caracterizado como uma pneumonia nasocomial, né, depois de, a partir de quanto tempo? De quanto a tanto tempo? Paciente internou. 48 a 72 horas? 48 até 72 horas. Boa, Juliana. Imobilização prolongada, né, que é aquele paciente que fica naquela posição ali para sempre, onde não tem mudança de decúbito. Então, esse paciente ele pode levar aí uma pneumonia justamente por conta disso, do acúmulo de secreção, que o paciente ele acaba não tendo essa mobilidade, não realiza fisioterapia respiratória, então ele pode estar levando aí essa pneumonia. Exposição ao ar frio intenso, exposição à umidade e baixa resistência, tá? Que a gente dá como a imunidade baixa. Sinais e sintomas da pneumonia. Hipertermia, o que é isso? Febre. Febre alta ou baixa? Alta. Dor torácica, tá? Essa dor torácica pode ser relacionada ao dreno, mas essa dor torácica pode estar associada quando esse paciente ele começa a apresentar uma tosse produtiva, né? A gente pode tirar pela gente. Se a gente tosse muito tempo e constante, automaticamente no dia seguinte a gente está com essa dor torácica. Professora, eu tô assim, eu esqueci até de te falar, não era Covid, é pneumonia. É pneumonia? É pneumonia e hoje eu tive que colher um escarro para ver se é bacteriana, porque eu fiz o PCR, aí a médica disse que testou para todos os vírus respiratórios e deu negativo para todos. Então, provavelmente é alguma coisa bacteriana. E ela pediu para fazer outros exames para poder ver se é isso mesmo. Vamos lá. Mas é uma pneumonia. Ela pediu escarro para detectar se é pneumonia bacteriana, é isso mesmo? Não, o escarro foi para ver se pode ser um Covid, que pode estar no trato inferior do pulmão. Deixa eu entender de novo.
ela pediu escarro agora para poder detectar COVID nas vias respiratórias inferiores? Inferiores. Eu confesso que esse exame relacionado ao COVID eu desconheço. Mas posso procurar saber, tá? Porque o que eu sei o que faz, né, é o PCR, gente. Né, que é o de sangue, né? Sim, mas enfim, vamos lá, tá? Se a dispneia, essa dificuldade respiratória, cianose. Falta de oxigênio? Isso, a falta de oxigênio que vai levar esse paciente a ficar com uma cianose. Que coloração é essa? Cor azulada. Pálida, né? Roxa, né? Azulada, pálida não, tá? Taquicardia, né? Se automaticamente eu tenho uma hipertermia, né? O coração ele vai ficar acelerado automaticamente, os nossos batimentos cardíacos ele vai ficar acelerado. Então, automaticamente, a gente tem aí essa taquicardia. Falei lá em cima de dor torácica e logo embaixo eu tenho aqui uma tosse produtiva. Se eu tenho uma tosse produtiva, automaticamente, se eu estou dispneico, né? Eu estou com uma dispneia, consequentemente, eu vou ficar aí com uma fadiga, né? Que é aquele cansaço, tá? Fadigado. Classificação da pneumonia. Conseguiram entender? Sim. Então, vamos lá. Pela classificação, pneumonia ela será classificada de acordo com o seu aparecimento. Então, ela tem duas, né? Que é a PAC, né? Que é a pneumonia adquirida na comunidade, né? E a gente tem aí que é a nasocomial, né? Que é aquela que é adquirida dentro da unidade hospitalar. Já falei sobre isso, então não preciso mais voltar, tá? Alguém tem dúvida, galera que iniciou aí, tem alguma dúvida ainda sobre pneumonia comunitária e nasocomial? Não. Não? Conseguiram entender? Legal? Sim. Tratamento. Nosso tempo ele vai acabar. É só a gente esperar aquele linkzinho e falar, vamos, né? Porque tem que esperar essa página aqui carregar. Não tem jeito, tá? E eu sinalizo para vocês. Tratamento é de acordo com o médico, é ele que vai orientar a forma que está se fazendo